Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça manda soltar presos por desabamento de prédios com 24 mortos no Rio de Janeiro. Governo federal declara que apoia o desenvolvimento de 15 vacinas contra a Covid-19. Mais de 330 mil pessoas não retornaram para a segunda dose da vacinação em São Paulo. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. A Justiça mandou soltar os envolvidos no caso do desabamento dos prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, em 2019. O Pedro Paulo Filho tem mais detalhes ao vivo pra gente. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, na decisão, a juíza Simone de Faria Ferraz determinou a soltura dos 3 réus por, abre aspas, excesso de prazo na custódia preventiva, fecha aspas. José Bezerra de Lira, Rafael Gomes da Costa e Renato Siqueira Ribeiro respondem pelo desabamento de 2 prédios em abril de 2019. 24 pessoas morreram. Os prédios foram construídos sem autorização de nenhum órgão de controle. Esses 3 suspeitos teriam envolvimento com a milícia da região. Agora eles vão esperar o julgamento em liberdade, sendo obrigados a informar mensalmente à justiça onde estão morando. Os réus também não podem ter contato com testemunhas no processo. Salsi. Obrigada, Pedro, pelas informações. E o governo de São Paulo vai entregar 1 milhão de testes rápidos de Covid-19 aos municípios. A Mariana Bispo traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Mari, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e a todo mundo que acompanha a gente. Isso mesmo. A ideia é rastrear casos leves e assintomáticos, não só os mais graves, como vem acontecendo. Isso porque é uma melhor forma, de identificar o número de pessoas infectadas. Em abril, o Estado fez mais de 500 mil testes para fazer essa identificação. E, no caso, 40% dos resultados deram positivo, uma taxa considerada bem alta pelos especialistas. Sobre a vacinação, o governo de São Paulo faz um alerta. Mais de 336 mil pessoas que já receberam a primeira dose das vacinas da AstraZeneca e da Coronavac não retornaram aos postos de saúde para receber a segunda. E quase metade desse grupo é aqui da Grande São Paulo, Salsi. Tá certo, Mari. Obrigada pelas informações. Agora vamos ao estado do Pará, porque na região do Xingu, a população acima de 18 anos e sem comorbidades começa a ser vacinada contra a Covid-19. Vamos a Belém falar com Felipe Nobre. Vamos saber quem vai ser contemplado nessa imunização. Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. Por enquanto, a vacinação contempla os ribeirinhos da zona rural de Senador José Porfírio e Porto de Mós, na região do Xingu. Foram distribuídas 4 mil doses do laboratório AstraZeneca, enviadas pelo Ministério da Saúde. A aplicação nesse público deve seguir até sábado. Para ser vacinado, basta apresentar o cartão do SUS, RG e CPF. E a Secretaria Estadual de Saúde ressalta que é importante não deixar de tomar a segunda dose para concluir a imunização. Salsi. Obrigada, Felipe. De Belém, vamos ao Japão, porque o governo da cidade de Osaka anunciou que os hospitais estão sem leitos e também faltam respiradores. Quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. Osaka sofre o pior momento da pandemia. A segunda maior cidade do Japão registrou 4 mil novos casos do coronavírus na semana passada. De acordo com os médicos, o aumento de casos se deve por conta da variante britânica. A boa notícia é que Osaka e Tóquio abriram os primeiros centros de vacinação em massa nesta segunda-feira. A expectativa é aplicar 15 mil doses da vacina por dia. Apenas 2% da população já está totalmente vacinada. Autoridades esperam acelerar o ritmo antes da Olimpíada de Tóquio. O governo americano recomendou à população que não viaje para acompanhar os Jogos a partir de 23 de julho. Salsi. Tá certo, obrigada, Silvia. De volta ao Brasil, olha, o Brasil apoia estudos de 15 vacinas nacionais contra o coronavírus. A gente vai a Brasília conversar com o Matheus Escavazini, que tem os detalhes. Oi, Matheus.
Boa noite, Salsi. A informação foi dada pelo ministro da Ciência e Tecnologia durante reunião na comissão da Covid-19 no Senado. Marcos Pontes defendeu que o investimento para produzir vacinas é mais vantajoso do que importar e também destacou a necessidade do país ter independência em todas as etapas: tecnológica, produção de insumos e invase. O ministro disse que a Versamune, primeira vacina 100% brasileira, desenvolvida pela USP em Ribeirão Preto, está em fases de testes pré-clínicos e já tem protocolo na Anvisa. Segundo ele, uma vacina em forma de spray nasal também está em desenvolvimento. O governo federal já liberou mais de 450 milhões de reais para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Salsi. A gente fica na expectativa para que dê tudo certo, né? Obrigada, Matheus. Previsto para terminar nesta terça-feira, o toque de recolher na Bahia foi prorrogado. A Juliana Tourinho conta pra gente até quando vai essa medida. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. O toque de recolher na Bahia foi prorrogado até o dia 1º de junho. Assim, as pessoas ficam proibidas de circular das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. A medida é válida para quase todo o estado, exceto para as regiões da Chapada, Oeste, Sudoeste e Extremo Sul, onde a restrição vale das 8 horas da noite até as 5 da manhã. O funcionamento dos bares e restaurantes deve ser até as 7 horas da noite, todos os dias. Os eventos continuam proibidos, apesar dos registros de aglomeração no final de semana. Salsi. Obrigada, Juliana. Nesta segunda, foi assinado um termo de compromisso entre o Ministério Público de Minas Gerais e uma mineradora de origem chinesa para exploração de minério de ferro no norte do estado. Vamos saber de quanto deve ser esse investimento ali na região com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia. Oi, Salso, boa noite para você. O investimento ultrapassa 11 bilhões de reais em uma área de baixo índice de desenvolvimento humano. A ideia desse acordo é acompanhar os processos de licenciamento ambiental para a instalação de um complexo com 2 barragens de rejeitos e de 2 reservatórios de água. A meta é a extração de 27 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. A previsão é que sejam gerados 1.000 empregos durante a operação da barragem. Salsi. Obrigada, Virgínia. O governo busca parcerias com outros países para investir em saneamento básico aqui no Brasil. Uma iniciativa que pretende levar água e esgoto para a maioria das casas brasileiras em uma década. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, se reuniu com o secretário de Internacionalização de Portugal, Eurico Brilhante Dias. A conversa foi sobre a possível vinda de empresas portuguesas para investir em saneamento básico aqui no Brasil. Nós temos uma carteira potencial aqui só na área de saneamento de alguma coisa como 700 bilhões de reais. Então, há necessidade, após esse conforto, essa previsibilidade, essa segurança jurídica, de atrairmos parceiros que tenham interesse de, junto conosco, enfrentarmos esse desafio que é a universalização do tratamento de água e esgotos no país até 2033. Eurico Brilhante Dias disse que há interesse nesta e em outras parcerias. Mas portugueses e brasileiros no mundo podem aproveitar outras oportunidades em conjunto, não só no setor empresarial, mas noutras dimensões. O ministro Rogério Marinho disse que o governo fez o dever de casa ao aprovar o Marco do Saneamento, que estabeleceu metas e a regulamentação para os investimentos nos próximos 10 anos e ainda criou a possibilidade de novos negócios aqui no país. A Embaixada de Portugal no Brasil espera que essa cooperação seja ampliada. Isso que o Secretário de Estado da Internacionalização aqui está a fazer é significar o apoio político, institucional a este estreitamento de relação entre empresas dos 2 países. Não só os portugueses aqui, mas também os brasileiros em Portugal, que é também, normalmente, estas autoestradas têm 2 sentidos, não é? Lembrando que quase metade dos domicílios brasileiros ainda não tem acesso ao saneamento básico. E o novo presidente do Equador tomou posse nesta segunda-feira com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Evelyn Bastos, que está em Quito. O novo presidente Guillermo Lasso prometeu vacinar 9 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias. Até agora, apenas 3% da população receberam as 2 doses do imunizante. O Equador é o 7º país da América Latina em número de casos, com mais de 20 mil mortes registradas. O outro objetivo do conservador Guillermo Lasso é lidar com a profunda crise econômica que o país enfrenta desde 2019.
A cerimônia de posse teve a presença do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ele chegou à cerimônia acompanhado de uma comitiva de deputados brasileiros. Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano e Felipe Barros estiveram presentes, assim como o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. O presidente Bolsonaro já retornou ao Brasil. De Quito, no Equador, Evelyn Bastos. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite. Cuide-se. Tchau.